Êxodo 32, do 30 ao 35, diz assim: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-me o pecado, ou, senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Senhor, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito possa ministrar a vida do Teu povo, a Tua palavra nessa noite, que foi lida, que ela seja, Senhor, entendida, compreendida, por aqueles que aqui estão, por aqueles que nos ouvem. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso entendimento, seja, meu Deus, para a edificação, seja para a correção, seja para salvação. Que o Senhor seja o centro do sermão desta noite. Que o Senhor seja o centro da vida desta igreja, da vida de cada um que aqui te serve. Pai, ministra as nossas vidas, pois somos carentes, carecidos do Senhor, do Teu cuidado, da Tua presença. Ó Jesus, fala ao Teu povo, Espírito Santo. Assim oramos e agradecemos nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, queridos irmãos. Meus irmãos, nós temos aqui a intercessão de Moisés pelo povo israelita. O povo que o Senhor escolheu lá no Antigo Testamento. E diante desse texto que nós estamos, nós já sabemos, meus amados irmãos, que lá no início, no capítulo 32, lá no verso 1, houve como que uma rebelião por parte de alguns líderes de tribos em Israel, justamente devido à demora de Moisés, que estava no Monte Sinai, recebendo inclusive as duas tábuas de pedra com a lei, com os mandamentos, o decálogo. E, meus amados irmãos, foram 40 dias que Moisés passa ali no Sinai, e o povo começou a perder o norte, perder o rumo. Então um grupo, de certa forma, se rebela, e obstinados, eles vão até Arão, o sacerdote, e diz: olha, faz para nós um Deus que nos dirija, que nos leve adiante, porque esse Moisés, nós não sabemos quando vai retornar. E aí, meus amados irmãos, já sabemos também no decorrer do capítulo 32, que esses que fizeram esse montinho, essa rebelião, que não se arrependeram diante da chamada do Senhor por meio de Moisés, eles receberam, foram castigados. E a morte deles não fez propiciação pelo pecado dos demais. Lembre-se que em determinado momento Moisés diz: olha, quem é do Senhor? Venha até mim. Quem se arrependeu de adorar o ídolo. Lembre-se que a lei, que o povo que o Senhor escolheu, a aliança que Deus havia feito com eles era clara: eles não poderiam ter outros deuses. A idolatria não era tolerada, como também não é hoje para nós, servos do Senhor. O lugar de Deus na nossa vida, meus amados irmãos, é exclusivamente dele.
Então Moisés, consciente da imensidão do pecado dos israelitas, ele buscou fazer propiciação diante do Senhor Deus, mas não foi aceito. Ele era um homem pecador. Cada indivíduo sofreria o castigo do seu próprio pecado. E para ressaltar essa verdade, o último verso, 35, vai dizer que o Senhor feriu o povo diante, meus amados irmãos, da idolatria dos israelitas, diante da incredulidade deles. O Senhor propôs deserdá-los para não destruí-los por causa de sua incredulidade. No entanto, o Senhor ouviu a oração de Moisés, a oração intercessória de Moisés por aquele povo. E o Senhor Deus, podemos dizer, retrocedeu um pouco no seu propósito até então. É isso que esse texto nos diz. Nós sabemos que Êxodo foi escrito por Moisés por volta do ano 1400 antes de Cristo, e o propósito principal, meus irmãos, do livro de Êxodo é confirmar a autoridade divina do Senhor por meio de Moisés, bem como a aliança da lei que foi feita com o povo quebrou. E ainda o Senhor estabelece aqui as regras para a adoração, como ele deveria ser adorado. O Senhor estipula aqui no Êxodo. Além do mais, esse livro, meus queridos, ele tem vários aspectos, ou vários temas, na verdade, importantes, como a libertação do povo israelita lá do Egito, a aliança sobre os patriarcas, a aliança no Sinai, que é o texto que nós, ou parte dele que nós estávamos lendo, o estabelecimento do tabernáculo como a morada de Deus no meio do seu povo. Mas vamos lá no texto. O verso 30 diz: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Meus amados irmãos, o povo de Israel, como já dissemos, diante da demora de Moisés no Monte Sinai, quando lá ele recebe as primeiras tábuas da lei, com os mandamentos, esse povo dirige-se a Arão e pede que ele faça um Deus que os conduzisse. Ora, o povo sabia que isso não era permitido pelo Senhor. O Senhor já havia dito que eles não poderiam ter outros deuses, senão somente o Senhor. E aí, meus amados irmãos, é feito um bezerro de ouro, ele é adorado, esse ídolo é adorado pelos israelitas. Isso os levou consequentemente a prostituir-se, e de regra, a idolatria conduz à imoralidade. E esse era o grande pecado cometido, de que fala o verso 30: vós cometestes grande pecado. Então, Moisés está se referindo à idolatria que conduziu à imoralidade. E Moisés diz: subirei ao Senhor, ou seja, voltarei ao Monte Sinai e clamarei ao Senhor por vocês. Meus amados irmãos, então Moisés volta ao Sinai para interceder, para rogar o perdão de Deus por aquele povo, pelos israelitas. Moisés desejava cobrir o pecado do povo, ou seja, fazer propiciação por eles. Mas o que é propiciação? Não é isso que está falando no verso 30? No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. O que é propiciação, meus irmãos? É a ação ou o efeito de propiciar. É fazer com que algo se torne propício, favorável. Teologicamente, foi o que o Senhor Jesus fez por nós, ao entregar-se na cruz, como o Cordeiro perfeito de Deus, como um sacrifício perfeito que o nosso Deus aceitou. E é por isso que estamos hoje aqui, porque um dia Jesus Cristo se entregou no nosso lugar e assim nos possibilitou o perdão dos pecados. Moisés, meus amados irmãos, então objetivava que o Senhor perdoasse o povo.
que o Senhor lhe fosse propício. Moisés presumia que o castigo para o povo fosse a morte física. E ele deseja que o povo não passe por isso, seja livre disso. Irmãos, a expiação pelo pecado era uma coisa muito maior do que até o próprio Moisés entendia. Só o Cordeiro de Deus podia tirar o pecado do mundo. Embora a rebelião houvesse acabado, a culpa de Israel pelo pecado permanecia, continuava, prevalecia. Moisés teve novamente que deixar o povo voltar ao Sinai para encontrar-se com o Senhor, para clamar ao Senhor. O que Moisés diz ao Senhor? Vamos ver no verso 21. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Já no Sinai, meus amados irmãos, Moisés inicia sua oração intercessória. E é interessante que ele relata o que verdadeiramente aconteceu. A oração de Moisés, irmãos, ela expressa a verdade, não expressa emoção, não expressa um desejo pessoal para que algo aconteça, não expressa a busca de algo a qualquer custo. Moisés fala o que aconteceu. O que Moisés reverentemente diz diante do Senhor? O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ele está falando a verdade. O povo havia cometido grande pecado, fazendo para si um ídolo, prostrando-se, adorando, festejando esse ídolo, como nós já vimos. Essa oração de Moisés, meus amados irmãos, ela é também um alerta para nós. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, meus amados irmãos, é uma fábrica de ídolos. Nós devemos ter cuidado. Cuidado com a idolatria. Destrua todos os ídolos da sua vida. Assim como Moisés mandou destruir aquele bezerro de ouro, que foi o primeiro ídolo daqueles israelitas ao saírem do Egito. Mas o que é um ídolo? O que é um ídolo, meus irmãos? Um ídolo é tudo aquilo que amamos, que servimos, que estimamos, que tememos mais do que ao Senhor Deus. Isso é um ídolo na nossa vida. O dinheiro pode ser um ídolo, meus irmãos. A fama, um filho, o cônjuge. Tudo isso pode ser um ídolo na nossa vida. E um ídolo é tudo aquilo que nós amamos, que nós estimamos, que nós cultivamos, que nós servimos mais do que ao Senhor Deus. Um ídolo na mente ou coração é tão prejudicial quanto um ídolo na parede, uma imagem de escultura. Por isso, meus amados irmãos, esse verso ele é muito atual. Devemos ter cuidado com os ídolos. O trono da nossa vida, irmãos, ele só pode ser habitado pelo Senhor. Qualquer outra coisa que queira tomar esse lugar não preencherá, não dará razão, sentido à nossa vida. Somente Jesus Cristo. O cristão pertence a Cristo, porque foi por Ele que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Então Moisés ora, meus irmãos, sinceramente ao Senhor Deus, intercedendo pelos israelitas. Deus já sabe de tudo que nós vamos pedir a Ele. Isso é verdade. Deus não precisa de informações acerca de alguma coisa. Mas nós devemos expor ao Senhor a nossa situação em oração, porque isso também é uma expressão da nossa fé, da nossa confiança nele. Nós oramos a Deus, irmãos, não é porque Ele não saiba o que está acontecendo. Aliás, Ele sabia antes mesmo que acontecesse. Mas nós oramos como uma forma, como um meio de graça, do Senhor nos fortalecer, do Senhor perceber a nossa pequenina fé que precisa crescer. Devemos ser bem específicos em nossos pedidos, especialmente quando pleiteamos algo da graça divina. Numa situação de desgraça,
no caso em que intercedemos por outros, que é o caso de Moisés aqui, nós necessitamos orar, meus irmãos, conforme a vontade de Deus revelada em Sua palavra. Necessitamos nos desprendermos do nosso ego. Quantas vezes, meus amados irmãos, 80%, 90% da nossa oração está centrada em nós? Quantas vezes 100% da nossa oração? Você já parou para refletir sobre isso? Quantas vezes a nossa petição só diz respeito a nós mesmos? Olha Moisés aqui. Ele não está pedindo alguma coisa por ele? Moisés se prostrou diante do ídolo. Ele não está orando. Ele ora pelo povo. O povo aqui ele ama. O povo aqui o Senhor colocou ele como um líder. Nós precisamos aprender a interceder, irmãos. Há tantos que sofrem. E nós precisamos entender que o Senhor ouve nossas orações. Que o Senhor escuta, responde. Agora veja a petição de Moisés no verso 32. Agora, pois, perdoa-me o pecado, ou, senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Irmãos, Moisés suplica o perdão dos pecados do povo. Ou, senão, ele oferece a sua própria vida para que o povo fosse poupado. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. E isso, na linguagem do Antigo Testamento, irmãos, perdoar o pecado estava muito ligado a uma pena de morte que seria suspensa. Não é como eu e você pensamos hoje. O que nós entendemos por perdão de pecado? Cometemos algo que desagradou a Deus, erramos o alvo, nos arrependemos, pedimos o perdão e o Senhor nos perdoa. Embora as consequências possam vir. Mas aqui nesse contexto, perdoar o pecado era como que suspender a pena capital. E é o que Moisés está pedindo. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado. Mas caso o Senhor não perdoasse, irmãos, Moisés queria oferecer sua própria vida em favor do seu povo. É o que ele diz. Senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Irmãos, nada marcou mais fortemente o amor de Moisés por aquele povo do que a sua sincera vontade em oferecer a sua própria vida, em vez de ver aquele povo deserdado, destruído. Algo semelhante acontece com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, do 1 ao 3. O apóstolo Paulo ele demonstra também uma devoção passional semelhante pelos seus compatriotas israelitas. Então foram pessoas, meus amados irmãos, que pastorearam o rebanho de Deus para a glória de Deus, não para si próprio. Que livro é esse de que Moisés fala aí no final do verso 22? Ou senão, se o Senhor não perdoa ao povo, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O livro que escreveste, meus amados irmãos, é chamado em outras passagens também do Antigo Testamento, como Salmo 69, 28, Ezequiel 13, 9, como o livro dos vivos, ou o livro da vida. Quando uma pessoa morria, esse nome era riscado desse livro. Tá? Mas na verdade o que nós temos aqui é uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem que é a transferência de significado de uma palavra para outra, mediante uma comparação não explícita. Então o que Moisés está querendo dizer diante do Senhor, e para que nós entendemos é: Senhor, o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Tem misericórdia desse povo, ou me leva. É isso que ele está dizendo, meus amados irmãos. Ele está expressando a ideia de que a vida e a morte de todas as pessoas, o poder disso está nas mãos do Senhor. Só não confunda o livro da vida
alguns livros aqui do Antigo Testamento com o livro da vida do Cordeiro, que fala do Novo Testamento, lá em Apocalipse 21, 27 e Lucas 10, 20. No meio do povo de Deus, no Antigo Testamento, tinha essa crença, né, do livro, onde estava escrito o nome do povo do Senhor. Meus irmãos, a questão é que Moisés aqui está oferecendo a sua vida por aquele povo. Aquele povo que, no próximo capítulo, no 33, o Senhor vai dizer que é de dura serviço. O Senhor vai dizer, Moisés, esse povo, Moisés diz, Senhor, se tu não fores conosco, não me faça sair aqui do Senhor, quero ficar aqui. Então percebam, meus irmãos, que a vida de Moisés, como líder daquele povo, era uma vida de dedicação ao Senhor. Se o Senhor não fosse à frente, Moisés diz, olha, quero ficar por aqui. Assim também nós hoje, irmãos. Se o Senhor não estiver à frente da igreja, nós podemos fechar as portas e cada um para a sua casa. Nós viemos à igreja porque entendemos o Evangelho, entendemos a palavra do Senhor. Ele nos salvou, não sendo nós merecedores. Ainda que vivêssemos todos os anos possíveis e dedicássemos 24 horas de cada dia da nossa vida ao Senhor, não se compara ao que Ele já fez por nós. O verso 33 prossegue dizendo, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O que o Senhor está dizendo aqui para Moisés, em outras palavras, é, eu não aceito a sua oferta, Moisés. Você está equivocado, Moisés. Eu sei que você ama esse povo, mas o pecado não é seu. A responsabilidade do pecado não é sua. Moisés não podia fazer expiação de um pecado pelo qual ele não era culpado. Apenas Deus pode fazer isso. O julgamento de Israel veio no futuro, mas veio. Nem mesmo, meus irmãos, o sacrifício de Moisés poderia retirar o pecado do povo. Verso 34 continua. Vai, o Senhor falando a Moisés, continua. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei deles o seu pecado. O Senhor ordena que Moisés retorne para o arraial, desça lá no Monte Sinai e conduza o povo na caminhada rumo à terra prometida, Canaã. Embora essa geração aqui, essas pessoas incrédulas, a incredulidade caracterizou essa primeira geração de israelitas que saíram do Egito, e nenhum deles entra em Canaã. A exceção, nós já sabemos, é Josué e Caleb. E olha que o mesmo Êxodo vai dizer que cerca de 600.000 pessoas saem do Egito, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós temos um público aí, meus irmãos. Nós temos uma Terezinha, 900, 1.000, 1 milhão de habitantes, quando juntar homens, mulheres e crianças. E é triste vermos que apenas Josué e Caleb, certamente suas famílias, entram em Canaã. Irmãos, o pecado do povo aqui, não é que Deus vingou, Deus simplesmente agiu de maneira justa. Eles não tinham como possuir Canaã, eles não tinham fé para isso, eles não tinham temor a Deus para tal. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei eles o seu pecado. Moisés desce do monte, vai para o arraial e vai começar a caminhada rumo a Canaã, embora essa geração não possua Canaã. E de certa forma a oração intercessória de Moisés foi ouvida, meus irmãos, pois a vida do povo foi preservada, ainda que no deserto.
embora a graça possa modificar e abrandar a ira do Senhor, ela não pode desfigurar a justiça de um Deus que é santo, justo. Essa geração incrédula, idólatra, não possuiu Canaã, não tinha condições espirituais para isso. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Nas melhores versões, esse anjo está com A maiúsculo, provavelmente apontando para a presença real de Cristo antes da encarnação. Depois você pode comparar o capítulo 33, versos 2 e 3, com a primeira carta a Coríntios 10, 4. E o Senhor continua: porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. No dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. O vingarei aí, meus irmãos, essa palavra, ela simplesmente quer dizer aplicar justa punição. Não é que o Senhor Deus tinha um capricho e que cumpriria, executaria a todo custo esse seu capricho para com o povo. Não. O vingarei aí está falando de aplicar uma justa punição. E meus irmãos, toda esta geração pereceu no deserto, diz Deuteronômio 1:35. Foi a justa punição do Senhor para eles. Eles não receberam a terra que o Senhor havia prometido. Canaã não era uma cidade, Canaã era uma região com diversas cidades. São os filhos desta primeira geração que vão herdar Canaã. A ação do Senhor não foi aplicada. A justiça do Senhor aqui foi correta. E essa não foi, meus irmãos, a primeira vez que os israelitas se mostraram completamente desprovidos de fé, de obediência, sem as quais é impossível agradar ao Senhor. Diz Hebreus 11:6. Se o Senhor permitisse que esta primeira geração entrasse na terra de Canaã, meus irmãos, eles não teriam a fé necessária para vencerem os cananeus. De modo que a simples entrada em Canaã não lhes teria feito bem algum. Mas podemos até afirmar que o Senhor Deus estava poupando aquela primeira geração ao permitir que permanecessem no deserto, já que a fé e a obediência deles eram quase que inexistentes. Eles não tinham condições de adentrar em Canaã. Eles não tinham fé para entrar. E o pior não era nem isso, era não reconhecer isso. Porque Deus não age por meio da nossa fé, Ele é soberano. Todavia, há virtudes que o Senhor requer do seu povo, e uma delas é o arrependimento, é o confessar, é o crer, mesmo quando pensarmos que não temos como, não saberemos. Irmãos, estes israelitas não agiram contrariamente à sua natureza, ao adorarem o ídolo de ouro. Ao fazerem isso, na verdade, demonstram claramente sua natureza essencialmente inalterada, como viriam a fazer novamente se lhes fosse dada qualquer outra oportunidade. Foram muitos anos no Egito. Eles copiaram dos egípcios a idolatria, a adoração aos ídolos. Todavia, isso não era uma desculpa. Moisés também vivia no Egito. E tantos outros israelitas que não se curvaram diante do ídolo. Por fim, meus irmãos, chegamos ao verso 35, que diz assim: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Esse versículo, meus irmãos, poderia ser uma vaga referência geral ao castigo subsequente de toda essa primeira geração. Então esse versículo pode ser uma referência ao que aconteceu.
que foi o povo que desceu do deserto, não entrar em Canaã. Mas o verso também pode ser interpretado como se referindo a um castigo temporário e imediato, quando diz aí, feriu, pois, o Senhor ao povo. Isso pode dizer respeito ao castigo deles em morrerem no deserto, toda aquela geração, como também podemos interpretar isso como um castigo temporário e imediato, que é comumente encontrado aqui no Pentateuco. Acho que a irmã Cleonice, uma quinta-feira dessas, leu lá Números 11, em que vai dizer que aquele povo estava reclamando porque não tinha carne. Eles tinham maná que caía todo dia, não podiam juntar, inclusive, tinha que pegar só o necessário para o dia. E eles reclamam: estamos enfadados desse mundo. Por que você não tirou do Egito, Moisés? Lá tínhamos carnes, cebolas, alhos silvestres. Começam lá a murmuração. Israelis, essa primeira geração, irmãos, ela tem uma especialidade, ela é doutorada em murmuração. E começam, como a gente diz aqui, a tirar o juízo de Moisés. E Deus diz: olha, Moisés, eu vou mandar carne para esse povo. Vou. Em Números 11:23 diz: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, engolida, sentiu um sabor. O que aconteceu? Quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Deus mandou que eu dormisse. Números 11 vai dizer: mas veio o castigo também, porque o povo começou a reclamar do que Deus fez, do que Deus estava fazendo, dando o alimento, livrou eles da escravidão, e eles querendo voltar para o Egito. E isso é a primeira geração de Israel, incrédula. Mas eles padeceram, por exemplo. Que o Senhor nos livre, irmãos, dessa incredulidade. Que o Senhor nos livre de sermos cristãos, crentes, murmuradores. Todo pecado traz suas consequências, e elas são terríveis. O pecado nos afasta do Senhor Deus, não se esqueça disso. Concluindo, meus irmãos, todo cristão, assim como Moisés, deve interceder ao Senhor sinceramente pelos outros. Não ore só por você, só por sua família. Ore pela igreja. Ore pelos outros irmãos das outras denominações verdadeiramente cristãs. Ore pelos irmãos que padecem perseguição. Coreia do Norte, Somália, Uzbequistão, Paquistão, Arábia Saudita e tantos países que perseguem os servos do Senhor, e nós fazemos parte da mesma família. Não somos melhores do que eles, nem eles melhores do que nós. A única diferença é que nós temos liberdade para servir o Senhor. Os nossos irmãos não têm. Muitas das vezes estão apegados a páginas da Bíblia. Se forem pegos com a Bíblia, podem ser presos. Então, irmãos, nós temos motivos para nos importar com os nossos irmãos que estão na África, na Ásia, principalmente, nos países islâmicos, onde não há tolerância, onde não há amor para com os cristãos. Pelo contrário, a prisão e morte. Então, oremos, intercedamos ao Senhor pelos nossos irmãos que padecem perseguição. Temos até no quadro de avisos ali um cartaz com as 50 nações que mais perseguem os cristãos. E a Coreia do Norte é sempre o primeiro lugar. Lembre dos irmãos norte-coreanos, os irmãos da Somália. Intercedamos, irmãos, pela igreja do Senhor. Intercedamos por aqueles que ainda hão de crer. Segundo, que busquemos no Senhor direção, irmãos, para não sermos enganados pelo nosso coração. Que o Senhor nos livre dos ídolos. O trono da nossa vida é exclusivamente do Senhor. Tenhamos cuidado com os ídolos. Terceiro, o pecado do povo e a consequente quebra da aliança modificaram radicalmente o relacionamento do Senhor com eles. Eles quebraram a aliança que havia sido firmada.
E isso trouxe consequências. Uma presença demasiado próxima do Senhor, com efeito, terminaria por destruir o povo pecador. O pecado, não se esqueça, tem duas funções em nossas vidas: engano e destruição. Somente isso. Ele nos engana e nos destrói. Por fim, meus irmãos, o Senhor Deus, justo juiz, aplicou a punição devida aos incrédulos que se rebelaram contra a sua santa vontade e quebraram a aliança. Toda essa primeira geração de israelitas que saíram da escravidão egípcia pereceram no deserto. A geração seguinte que conquista Canaã sob a liderança de Josué e Caleb. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a vivermos de tal forma que Ele seja o centro na nossa vida. Que o Senhor nos livre da incredulidade. Que o Senhor nos guarde da apostasia. Que o Senhor nos guarde da idolatria. Vamos nos pôr de pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina acerca do Senhor. Nos ajude a guardá-la cada dia, Senhor. Nos ajude a ter uma mente que reflete, que pensa, e a ter uma vida que tenha atitudes verdadeiramente cristãs. Nos ajuda, Senhor, a viver para a Tua glória. Cuida deste rebanho, cuida de cada um dos irmãos aqui presentes. Ó meu Pai, que vivamos para a glória do Senhor. Que o Senhor nos livre da iniquidade, da incredulidade, da idolatria, da imoralidade, e nos ajude a viver para a glória do Senhor, meu Pai. Guarda-nos em Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Que possamos resplandecer Jesus nesse mundo mau. É a petição que Te fazemos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.